14.000 alemães esperavam execução, até encontrarem a febre. Junte-se a nós nessa jornada épica. Você fecha os olhos. Suas mãos tremem, não de frio, embora o frio esteja lá, cortando os ossos naquela manhã de abril de 1945. Você treme porque sabe que vem a seguir. Você ouviu as histórias. Você acreditou nelas. E agora, de joelhos na lama da Itália, com o uniforme 2 tamanhos maior cobrindo um corpo de 16 anos que ainda não terminou de crescer, você espera o que o regime te ensinou a esperar: a morte. Os soldados à sua frente não são alemães, não são americanos, não são britânicos. Eles falam uma língua que você nunca ouviu antes. E nos rostos deles, você procura ódio, porque ódio seria familiar. Ódio seria o que você merecia. Ódio seria o fim rápido que você pediu a Deus naquela madrugada em que rezou pela primeira vez em anos. Mas não há ódio. Há algo pior. Há algo que você não sabe interpretar. A compaixão. E o mundo que criou crianças soldados. Segunda, para entender o que aconteceu naquelas horas de abril de 1945 nos arredores de Montese e nas planícies do Vale do Rio Pó, é preciso primeiro entender o que a guerra havia feito com os dois lados daquela rendição histórica. A Alemanha de 1945 não era mais a potência que havia varrido a Europa em 1940. Era uma nação em decomposição. As cidades do Reich ardiam sob os bombardeios aliados. O fronte oriental havia engolido gerações inteiras de homens. Stalingrado, Kursk, a Normandia, as Ardenas, cada batalha havia sangrado o exército alemão até o osso. E quando os ossos acabaram, Hitler mandou buscar a carne que ainda restava. Os meninos. A juventude hitlerista, a Hitlerjugend, havia sido criada em 1933 como um instrumento de doutrinação. Meninos de 10 anos entravam no programa aprendendo a marchar, a obedecer, a acreditar. Aprendiam que eram a raça superior, que eram o futuro do mundo, que morrer pelo Führer era a forma mais elevada de existência humana. 12 anos de propaganda contínua haviam mudado uma geração inteira que não conhecia outra realidade além da guerra e da ideologia nazista. Em 1944 e 1945, esses meninos foram fardados e enviados para as frentes de batalha. Tinham 14, 15, 16 anos. Os uniformes eram de adultos, sobras do que havia, e ficavam largos em ombros ainda estreitos, em torsos ainda sem a musculatura da maturidade. As botas eram grandes demais. Os capacetes cobriam os olhos. E as armas, pesadas demais para mãos que ainda não haviam terminado de crescer, tremiam sob dedos que mal sabiam apertar o gatilho. Na Itália, o fronte havia sido um dos mais brutais da guerra. Desde 1943, aliados alemães se enfrentavam em um terreno montanhoso que favorecia os defensores e massacrava os atacantes. Cada colina era uma fortaleza. Cada vila era um campo de batalha. A linha gótica, a última grande linha de defesa alemã no norte da Itália, havia sido construída com sangue concreto ao longo dos Apeninos. E foi nela que os jovens soldados da Hitlerjugend foram jogados como lenha em uma fornalha que estava se apagando. Eles marchavam, às vezes sem comer por 2, 3 dias, às vezes sem saber exatamente onde estavam ou para onde iam. Os oficiais mais velhos, muitos deles já desgastados além da capacidade humana de suportar, davam ordens que não faziam mais sentido estratégico. Recuem, avancem, segurem essa posição, abandonem aquela. A lógica da guerra havia sido substituída pela lógica do desespero. E os meninos obedeciam, porque obedecer era tudo o que sabiam fazer. Segunda, os pracinhas. Quem eram os homens de verde? Do outro lado daquela frente de batalha, havia soldados que não deveriam estar ali. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi uma das anomalias mais fascinantes da Segunda Guerra Mundial. O Brasil era um país do Hemisfério Sul, longe da Europa, longe da ideologia nazifascista, longe dos impérios coloniais que dividiam o mundo. E ainda assim, em 1944, 25.000 brasileiros desembarcaram em Nápoles e foram jogados em uma das frentes mais difíceis da guerra. Quem eram esses homens? Eram trabalhadores rurais do Nordeste que nunca haviam saído de seus estados. Eram operários de São Paulo que deixaram fábricas para pegar fuzis. Eram jovens de cidades do interior que mal haviam visto fotografias da Europa. Eram negros, brancos,
pardos, mestiços, um retrato vivo da mistura que o Brasil havia produzido em 4 séculos de história. Eram, em suma, o Brasil real, diverso, contraditório, cheio de feridas próprias, mas também cheio de uma humanidade que não cabia nos manuais de guerra. A FEB não foi bem recebida pelos aliados no início. Havia ceticismo. Havia racismo aberto. Soldados americanos chegaram a duvidar da capacidade combativa dos brasileiros, com comentários que hoje seriam inaceitáveis, mas então eram correntes. Havia piada cruel que circulava nos quartéis aliados, cobra fumando, referência ao símbolo da FEB, uma serpente com um cachimbo, era interpretada como algo impossível, como a ideia de que cobras fumassem, e portanto o brasileiro jamais entrariam em combate. As cobras fumaram. Em Montese, em Monte Castelo, na tomada de Fornovo de Taro, os pracinhas brasileiros lutaram com uma ferocidade que surpreendeu aliados e inimigos. Monte Castelo foi um martírio. 4 tentativas fracassadas antes da conquista final, com centenas de baixas, com soldados marchando sob nevascas por encostas expostas ao fogo inimigo. O frio matava tanto quanto as balas. A montanha devolvia os corpos congelados, em posições de batalha, como estátuas de gelo. Não era estratégia, era desespero. E nesse desespero, os pracinhas aprenderam algo que nenhum treinamento havia ensinado. Aprenderam o custo real da guerra. Viram companheiros mortos. Viram companheiros capturados. E o que faziam os alemães com os prisioneiros brasileiros? A resposta a essa pergunta é fundamental para entender o que aconteceu em abril de 1945. Os pracinhas capturados eram tratados com brutalidade. E liberada. Havia espancamentos sistemáticos. Havia privação de comida e água. Havia exposição intencional ao frio como forma de punição. E havia, acima de tudo, o racismo nazista transformado em violência física. Soldados brasileiros negros eram especialmente alvos de tratamento degradante, de humilhações que misturavam sadismo pessoal com ideologia racial. Os nazistas não viam nos brasileiros combatentes legítimos. Viam uma mistura racial que, segundo sua Weltanschauung distorcida, não merecia o respeito reservado a inimigos civilizados. Os pracinhas sabiam disso. Sabiam o que havia sido feito com seus irmãos de farda. E mesmo assim, em abril de 1945, quando o colapso final do Terceiro Reich se aproximava e os primeiros grupos de soldados alemães começaram a se render, algo aconteceu que a história militar raramente registra. Os brasileiros fizeram uma escolha. Terceira, o colapso. Abril de 1945. A ofensiva aliada final na Itália havia começado. Era a Operação Grapechot, o golpe derradeiro contra a linha gótica e o que estava das defesas alemãs no norte do país. Aviões aliados varriam o céu. A artilharia de centenas de peças abria buracos no terreno que antes havia sido cidade, campo, história. Os alemães recuavam. Para os jovens soldados da Hitlerjugend e das últimas unidades regulares alemãs na Itália, o recuo havia se transformado em algo que não tinha nome adequado nos manuais militares. Não era uma retirada ordenada. Era uma debandada psicológica. As estruturas de comando haviam se fragmentado. Oficiais desapareciam. Alguns mortos, alguns feridos, alguns simplesmente deixando de existir como autoridades no caos da retirada. Os soldados mais jovens marchavam porque não sabiam o que mais fazer. Eles marchavam sem comida. Os últimos suprimentos haviam sido distribuídos dias antes. O campo havia sido destruído pela guerra. Não havia fazendas intactas, não havia celeiros que não estivessem em chamas, não havia fontes de água que não estivessem contaminadas pelo rastro dos combates. Soldados de 16 anos marchavam com a cabeça rodando de fome, com os pés sanguentados dentro de botas que nunca haviam sido do tamanho certo. E então os rumores começaram. Os rumores viajam mais rápido que os exércitos. Em um exército em colapso, os rumores são a única moeda que ainda circula. E o rumor que corria entre os jovens soldados alemães era simples, brutal e plausível. Os aliados não faziam prisioneiros, especialmente os brasileiros, esses soldados de uma terra distante, misturada, estranha, que os nazistas haviam colocado nas categorias mais baixas da hierarquia racial. Os brasileiros, dizia o rumor, executavam os prisioneiros. Não era verdade, mas a verdade havia deixado de importar semanas antes. Para esses meninos fardados, render-se significava morrer. E mesmo assim,
Quando a opção era entre a morte certa pelos combates que se fechavam em torno deles e a morte possível pela rendição, alguns começaram a levantar as mãos. Os primeiros grupos que se renderam às unidades brasileiras eram imagens de devastação humana. Meninos de 14, 15, 16 anos. Olhos fundos de fome. Bochechas encovadas. Uniformes sujos que cheiravam a semana sem banho. A terra molhada. A medo concentrado. Eles erguiam as mãos e fechavam os olhos. Esperavam o disparo. O disparo não vinha. Quarta, o momento. Existe um relato, preservado em memória de veteranos brasileiros em registros históricos do período, que capta com precisão cirúrgica o que aconteceu naquelas horas de abril. Um pracinha, não um oficial, não um general, não um estrategista, se aproximou de um grupo de jovens prisioneiros alemães que haviam se ajoelhado na lama à espera da execução. O soldado brasileiro olhou para aqueles meninos, viu as mãos tremendo, viu os olhos fechados, viu o medo absoluto impresso em rostos que ainda tinham a suavidade da adolescência por baixo da sujeira da guerra. O pracinha baixou o fuzil, depois abriu o cantil, depois estendeu o braço. O menino alemão abriu os olhos. Não havia bala, havia água. Não era estratégia, era humanidade. Nos dias que se seguiram, enquanto a ofensiva aliada completava o colapso das forças alemãs na Itália e os grupos de prisioneiros cresciam de dezenas para centenas, para milhares, os pracinhas brasileiros continuaram fazendo o que aquele primeiro soldado havia feito. Distribuíram comida, às vezes comida das próprias rações, que já eram escassas. Distribuíram água. Distribuíram cobertores para crianças soldados que tremiam de frio e de colapso nervoso. Os médicos da FEB instalaram postos de atendimento improvisados onde jovens alemães em estado de desnutrição avançada receberam cuidado que seus próprios superiores haviam deixado de ser capazes de garantir. Havia chocolate, havia café quente, havia, acima de tudo, o gesto que atravessava a barreira da língua e da ideologia e chegava direto ao nervo mais primitivo da existência humana, o gesto de que você não vai morrer aqui. Os meninos alemães choravam. Muitos não sabiam por quê. Tinham sido treinados para não chorar, para não sentir medo, para encarar a morte com a rigidez que o regime havia tentado gravar neles desde a infância. Mas a kindness, a bondade, desfazia algo que 12 anos de doutrinação nazista haviam construído. Desfazia a casca, e por baixo da casca havia apenas crianças que queriam ir para casa. Ao final da ofensiva de abril de 1945, a FEB havia feito mais de 20.000 prisioneiros alemães. Desses, uma parcela significativa eram os jovens soldados da Hitlerjugend e de outras unidades de última hora, alguns com menos de 15 anos. Todos haviam esperado morrer. Nenhum foi executado. Vê, o peso moral da escolha. Para entender a magnitude do que os pracinhas fizeram, é preciso entender o que eles tinham o direito de sentir. Os soldados brasileiros da FEB haviam enterrado companheiros nas montanhas geladas dos Apeninos. Haviam carregado corpos que o frio havia transformado em esculturas de Aicinas, nostas de Monte Castelo. Haviam recebido notícias de companheiros capturados e torturados. Haviam visto o que a ideologia nazista produzia quando encontravam um alvo que considerava inferior. E eles, os pracinhas, eram exatamente o tipo de alvo que o nazismo havia construído toda uma filosofia para degradar. Havia soldados brasileiros negros na FEB que haviam sido alvo de racismo explícito, não apenas dos nazistas, mas às vezes dos próprios aliados americanos cujas unidades ainda eram segregadas. Esses homens, que lutavam por uma democracia que nem sempre os incluía plenamente, que usavam uniformes de um país que ainda não havia resolvido suas próprias contradições raciais, se encontraram diante de meninos alemães que haviam sido criados para acreditar que aqueles soldados eram sub-humanos. E escolheram dar água a esses meninos. A decisão não foi unanimidade imediata. Havia tensão, havia raiva. Havia soldados brasileiros que olhavam para os prisioneiros e viam, com razão legítima, o rosto do sistema que havia matado seus companheiros. A conversa que aconteceu entre os pracinhas, nos relatos que chegaram até nós através de cartas, de memórias, de entrevistas décadas depois, incluía momentos de dúvida genuína, de ódio real que precisava ser reconhecido antes de ser posto de lado. Mas havia também algo mais profundo. Havia valores que atravessavam as trincheiras, se chegavam a um lugar onde a guerra já não tinha autoridade. Para muitos pracinhas, esses valores tinham nome:
Fé católica, que ensinava que mesmo o inimigo era filho de Deus, que a misericórdia não era fraqueza, mas coragem. Para outros, tinha o nome mais simples e mais antigo: decência. A percepção de que matar crianças que haviam deposto as armas não era guerra, era algo diferente, algo que atravessaria a fronteira para o outro lado e transformaria os matadores em algo que eles não queriam ser. Esses são crianças, não inimigos. A frase aparece em versões diferentes nos relatos de veteranos. Não sabemos quem a disse primeiro, mas sabemos que foi dita e que foi ouvida. Os soldados brasileiros negros que recusaram reproduzir contra os prisioneiros alemães o tratamento que eles próprios haviam recebido dos nazistas do mundo, fizeram talvez a declaração moral mais poderosa daquele conflito inteiro. Recusaram a lógica do ciclo. Recusaram a ideia de que sofrimento recebido autoriza o sofrimento infligido. Escolheram quebrar a cadeia. Não era fraqueza. Era a forma mais exigente de força que existe. Sexta, o que a história fez com essa história? Aqui começa a outra guerra. A guerra contra o esquecimento. Na Itália, as cidades que a febre libertou guardam memória dos pracinhas com uma fidelidade que contrasta dolorosamente com o que aconteceu no Brasil. Montese tem um museu. Fornovo tem uma praça. Há monumentos, há cerimônias anuais. Há gerações de italianos que cresceram ouvindo de avós e bisavós o que os brasileiros fizeram. Não apenas a vitória militar, mas o gesto humano que acompanhou a vitória. Na Alemanha, historiadores militares e pesquisadores do período estudaram o tratamento dado pela febre aos prisioneiros como um caso notável dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. A proporção de prisioneiros alemães que morreram sob custódia brasileira, praticamente zero, contrasta com o que aconteceu em outros setores da frente, onde as circunstâncias, o ódio acumulado e às vezes as ordens diretas produziam resultados diferentes. No Brasil, a história da febre passou por décadas de silêncio deliberado ou negligente. A ditadura Vargas, que havia enviado os pracinhas à guerra, foi derrubada em 1945 em parte pelos próprios veteranos que voltaram com experiências democráticas nas mãos. A ditadura militar de 1964 tinha relações ambíguas com o legado da febre, e a democracia que veio depois trouxe outras urgências, outras memórias para construir, outros heróis para fabricar. Os veteranos voltaram para um país que, em muitos casos, mal sabia que havia mandado soldados à Europa. Voltaram para cidades que não tinham cerimônia de recepção. Voltaram para a vida civil com pesadelos e memórias que não tinham com quem compartilhar porque ninguém havia estado lá. Morreram, décadas depois, muitas vezes sem que os netos soubessem o que tinham feito. Os meninos alemães que receberam água e cobertores dos pracinha, em abril de 1945 cresceram. Alguns ficaram na Itália. Alguns voltaram para uma Alemanha dividida e tentaram reconstruir vidas em meio às ruínas físicas e morais do Reich derrotado. Alguns, em entrevistas concedidas décadas depois, falaram sobre aquele momento, o momento em que fecharam os olhos esperando o disparo e abriram para encontrar um cantil. Falaram sobre isso com uma emoção que o tempo não havia conseguido desgastar. Como o mundo lembra mais da febre do que o próprio Brasil? A pergunta não é retórica. É uma acusação. Uma acusação gentil, feita não com raiva, mas com a tristeza específica de quem sente que algo foi roubado, não por um inimigo, mas por indiferença, por negligência, por uma incapacidade coletiva de olhar para os próprios heróis e reconhecê-los antes que o tempo os levasse. Sétima, fechamento. Abril de 1945 acabou. A guerra na Itália acabou. A Segunda Guerra Mundial acabou. Os pracinhas voltaram para o Brasil em navios cheios de homens que haviam visto coisas que não queriam ver e feito escolhas que haviam definido quem eram. Levaram de volta medalhas que guardariam em gavetas. Levaram de volta uniformes que dobrariam com cuidado e que os filhos encontrariam décadas depois, sem entender completamente o que significavam. Levaram de volta, cada um, uma versão da mesma memória, a memória de ter estado no ponto mais escuro da capacidade humana de se destruir e ter escolhido, mesmo assim, não destruir. Os meninos alemães cresceram em um mundo que havia sido remoldado pela guerra que eles, com 14 ou 15 anos, não haviam entendido completamente, nem escolhido completamente. Cresceram carregando a marca. Terem pertencido a um sistema que cometeu os crimes mais documentados da história moderna. E carregaram também,
Alguns deles, a marca de um gesto inesperado feito por soldados de um país tropical que eles jamais haviam imaginado encontrar. A marca da água que não era sangue, do cobertor que não era algema, da mão estendida onde esperavam o cano de um fuzil. Existe uma frase que os historiadores da FEB repetem quando tentam resumir o que aconteceu naquelas semanas de abril de 1945. Não é uma frase de general, não é uma frase de político. É a frase de um bracinho anônimo, registrada em carta enviada de Montese para uma cidade do interior de Minas Gerais, que chegou às mãos de uma família que guardou o papel por gerações. Não matamos as crianças porque percebemos que já estávamos em paz, mesmo que a guerra ainda não soubesse disso. Essa é a história da FEB. Essa é a história que o Brasil não contou para si mesmo com a frequência e o orgulho que merecia. Essa é a história de soldados que marcharam para uma guerra do outro lado do oceano e voltaram tendo provado que é possível, mesmo no pior momento da existência humana, escolher a humanidade. Depois daquele abril, o mundo nunca mais voltaria a ser o mesmo. Mas alguns dos homens que estiveram lá, os que estenderam a mão, os que receberam a água, voltaram sendo um pouco mais do que eram antes. Voltaram sabendo que haviam feito a escolha mais difícil e mais necessária. Voltaram sabendo que tinham permanecido humanos. Eles marcharam esperando balas e encontraram brasileiros oferecendo água.